Semana passada nós começamos uma nova série chamada Além do Horizonte. De alguma forma, nós vemos situações de pessoas, hoje em dia, e mais do que isso, pessoas na Bíblia, em que momentos específicos da vida delas, elas conseguiram ter uma perspectiva além das circunstâncias que estavam acontecendo. Circunstâncias difíceis, de morte, de sofrimento, mas elas conseguiam ter uma esperança que provavelmente não faz sentido para outras pessoas ao redor, mas para elas faz. Porque de alguma forma, nós podemos conhecer essa esperança através da palavra de Deus. Através da expectativa de que um dia nós vamos estar com o nosso Pai nos céus. E que as coisas que estão passando aqui são passageiras. E que logo mais, brevemente, depois dessa vida, a gente vai poder estar com Cristo para sempre. Eu queria começar esse estudo de hoje com mais uma oração, para a gente poder aquietar o nosso coração e também colocá-lo diante de Deus com o que Ele quer nos falar nesta manhã. Senhor Deus, eu te louvo porque o Senhor é um Deus tão amoroso, um Deus que cuida de nós, que nos preserva em cada detalhe, que nos ama. E que nessa manhã o Senhor nos trouxe aqui com o objetivo de falar da Tua Palavra. Deus, como eu orei antes pela manhã, eu sei que eu sou completamente incapaz de ter uma mensagem para cada um dos meus irmãos aqui, Pai. Mas o Senhor pode fazer isso em mim. E confiando que é o Senhor quem vai falar essa manhã, eu quero te pedir que o Senhor possa estar abrindo o coração de cada um aqui. Que cada um aqui possa estar trazendo verdades bíblicas para a sua vida, para a prática do seu dia a dia. É isso que eu quero te clamar, em nome de Jesus que eu oro. Amém. Como eu falei desse tema, semana passada o Daniel nos trouxe uma mensagem falando um pouco da história de Raabe, uma prostituta que ao ter contato com o povo de Deus, ao ter contato com Deus, sua vida mudou. Hoje eu queria falar sobre uma outra história. Pode passar mais um slide? A história dos 3 homens na fornalha. O tema, quando a fornalha é o caminho. Muito obrigado. Cada um de nós, de alguma forma, temos momentos em que nós somos tentados a fazer o errado porque ele é muito mais simples. Porque não vai ter consequências tão drásticas quanto às vezes fazer o certo. Esses homens viveram uma dificuldade em meio ao povo. Mas antes de entrar na história propriamente dita deles, eu queria, de alguma forma, contar uma outra história, que talvez vai nos explicar um pouco sobre o que a gente vai conversar. Diz a história que na tribo dos Cherokees, acho que é os índios americanos, né? Toda vez que um menino faz seus 13 anos, completa a maioridade segundo a tribo, ele passa por um ritual. E todo homem jovem daquela tribo passa por esse ritual. Ele é levado ao meio da floresta e ele é deixado lá sozinho. E o que esse ritual conta é que toda vez que esse jovem tem que passar por isso, ele entra na floresta como menino e ele sai como um homem. No meio disso, nessa história, chega então um índiozinho, totalmente despreparado. Então ele se ajoelha no chão, no meio da floresta, fecha os seus olhos, porque eles o vendam, e é assim que ele tem que passar a noite, e ele passa lá. 10 horas da noite, 11 horas da noite. E cada barulhinho que quando a gente está com os olhos abertos consegue ver na floresta, ele escuta aquele barulho como fosse gigante. E como se fosse vários animais em volta e ao redor dele querendo atacá-lo a qualquer momento. E ele está apavorado, porque ele está sozinho. E vendado no meio da floresta, sozinho, eu imagino ele pensando, o que eu estou fazendo aqui? Eu preferia sair menino, que pelo menos eu estou tranquilo. Quando vai chegando a madrugada, os barulhos aumentam, o medo aumenta. E chegam 5 horas da manhã,
6 horas da manhã. E então, quando enfim o sol nasce, e ele percebe uma luz entre os buraquinhos da venda, ele então tira a sua venda. E o que ele percebe é que o seu pai estava ali, do lado dele, o tempo inteiro, durante toda a noite, cuidando para que nada o acontecesse, com a lança na mão. E se qualquer real perigo acontecesse, o pai dele estava ali. Quando esse homem, esse jovem, esse menino, sai dali, ele sai como um homem. E a regra é que nenhum deles pode contar para o outro sobre esse ritual. Então cada um precisa experimentar, na sua vez, se tornar um homem. De certa forma, muitas vezes nós nos sentimos sozinhos. Nós nos sentimos perdidos. O que essa história nos conta é que mesmo em meio à fornalha, existe um quarto homem lá para nos socorrer. Eu queria começar a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, contando um pouquinho sobre como eles foram parar aonde eles estavam, na Babilônia. Abre então comigo em Daniel, capítulo 1. Pode passar mais um slide aí. Esses 3 homens, eles eram judeus, hebreus, eles eram do povo de Israel. Naquela época, Israel tinha um procedimento muito simples com Deus. Eles desobedeciam diversas vezes Deus. E Deus colocava muito claro que toda vez que o povo de Israel desobedecesse, algo ia acontecer com eles. Não como um castigo propriamente dito, mas como uma repreensão, como um ensino, forma de ensino. E depois de muitas faltas de obediência com Deus, o povo da Babilônia então domina esse povo. Então Daniel, capítulo 1, começa contando um pouco dessa história. E Daniel, capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte: Então o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Vários jovens foram chamados para essa terra então. Eles se tornaram servos de um outro rei, servos em uma outra nação, acostumado com a sua vida em Israel, sendo povo de Deus, eles passam a ser servos em outra nação, na Babilônia. No meio dela, era um povo pagão, do qual não temia Deus e não se importava nem um pouco com o que Deus falava ou não falava. E esses jovens são colocados ali. Quando a gente vê o capítulo 1, nós vemos a história de 4 jovens: Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Existiam mais lá, mais jovens israelitas, mas que não temiam a Deus da mesma forma. E a gente vai ver isso pela continuação da história. Porque esses 3 jovens, junto com Daniel, sendo nobres, sendo de famílias nobres, sendo inteligentes, cultos, eles decidem obedecer a Deus, mesmo longe de suas terras, mesmo distante de onde eles viviam. Decidiram obediência a Deus. Quando a gente chega no capítulo 2, então, de Daniel, a gente percebe um sonho de Nabucodonosor. E nesse sonho, o rei Nabucodonosor ficou transtornado. E ele precisava de alguma explicação sobre aquilo. Então ele chamou todos os adivinhos, todos os sábios da época, para lhe dizer o que significava, o que representava esse sonho. Mas obviamente, como não era um rei bobo, ele fala: gente, se vocês são adivinhos mesmo, você sabe até o sonho que eu sonhei, então me digam, senão eu vou cortar a cabeça de todo mundo. Daniel escuta isso. E Daniel vai lá e fala: rei, eu sei o seu sonho. E eu sei o que ele significa. Então Daniel, em sua juventude, ele vai lá e conta para o rei o significado de cada um dos detalhes do sonho, da estátua que ele sonha.
Então a gente chega no capítulo 3. E quando nós vemos o capítulo 3, a gente percebe que esse rei Nabucodonosor, talvez ele não entendeu tão bem o sonho. Porque ele cria uma estátua. Ele havia sonhado com uma estátua. E ele cria uma. No sonho dele, a cabeça dessa estátua de ouro, ela representava ele mesmo. E cada uma das outras partes, os outros membros do corpo dessa estátua representavam outras coisas. Nabucodonosor, entendendo o seu reinado, entendendo quanto ele poderia ser um grande rei, ele cria uma estátua. E a gente começa o capítulo 3 de Daniel da seguinte forma. Abre comigo ali, então, para nós lermos juntos. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Esse rei, ele pede para construir uma estátua gigante para a época, que era do tamanho das maiores árvores lá, ou até acima delas. E o objetivo dessa estátua é que todo o que ouvisse algum som de trombeta, de alguma música, deveria adorá-la. E o que ele faz para mostrar a sua autoridade, a gente vai ver na sequência dos versículos. Ele chama os vários líderes representantes da Babilônia, para que todos vissem que eles precisavam adorar a estátua. E mais do que isso, vissem que a autoridade de Nabucodonosor era a maior de todas. E era isso que ele queria provavelmente mostrar com o que ele estava fazendo. Ele era um rei pagão. E tinha, apesar de ter vários deuses e várias divindades ali que eles acreditavam, com certeza o que ele mais queria ser adorado era ele mesmo. E ele cria essa estátua. Quando a gente olha no restante do texto, a partir do versículo 4, a gente vê o seguinte, então. Então o arauto proclamou em alta voz: essa é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. A primeira coisa que eu consigo perceber nisso é que todos esses líderes convocados, e para todo o povo, existiam prioridades na vida deles. Existiam prioridades que o levavam a fazer o que faziam. Realmente acredito que a maior prioridade deles ali no momento era a vida deles. Poxa, se eu só tenho que me ajoelhar aqui para a estátua, grande coisa, pelo menos eu não vou ser jogado numa fornalha. Que louco que ia ser. Quem ia ser louco de ser jogado numa fornalha, sabendo que é tão simples isso? O rei pediu uma coisa, vamos obedecer. Deixa o cara fazer o que ele quer, é o reinado dele. E quando a história conta, praticamente todos se ajoelham ao som da trombeta para um rei pagão, para uma estátua vazia, que não tinha nada em si. A prioridade deles estava muito clara. A história conta. Eles queriam preservar a vida. Quantas vezes as nossas prioridades permeiam muito isso? O meu bem-estar, aonde eu vou estar tranquilo, aonde eu vou me preservar. De alguma forma, se eu posso escolher, eu vou escolher me preservar. Porque a gente gosta da gente mesmo. A gente aprendeu a viver com a gente mesmo por tantos anos. A gente gosta. Mas o texto continua. Graças a Deus, nem todos tinham a mesma ideia. Nem todos tinham a mesma prioridade. Nem todos viam a história da mesma forma. Olha comigo então, do versículo 8 até o versículo 12.
Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que tudo que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e toda espécie de música que se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. E que todo o que não se prostrasse em terra e não a adorasse seria tirado numa fornalha em chamas. Mas alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Voltando para o capítulo 2 de Daniel, eu realmente imagino que todos aqueles sábios, nem tão sábios, adivinhos, que estavam ali e não conseguiram desvendar o sonho de Nabucodonosor, talvez alguns deles eram essas pessoas que começaram a acusar Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque enquanto todos estavam de joelhos perante uma estátua vazia, eles estavam de pé, sabendo que haveria consequências. Mas a prioridade deles era diferente de qualquer outro daquela nação. No final do capítulo 2, eles são nomeados como administradores da província da Babilônia. Eles tinham cargos importantes ali nessa nação. Eles eram pessoas sábias, inteligentes, cultas. E ao esses astrólogos verem que eles estavam de pé, falou: enfim a gente vai poder pegar o lugar deles. Esses aí vão para a fornalha hoje. E vão tranquilo. Porque eles obedeceram a ordem tão simples. A gente achou uma forma de pegar eles. Para esses 3 judeus, a prioridade na vida deles não era a própria vida deles. Era obedecer a Deus. A prioridade deles, mais clara possível, era glorificar a Deus através das atitudes que eles tinham. Viviam uma contracultura, mesmo enquanto todos faziam o errado, procurando fazer o certo. Enquanto todos estavam adorando uma estátua vazia, eles queriam adorar a um Deus vivo, verdadeiro. E eles se põem de pé. A primeira pergunta que eu tenho para vocês e para mim também é o que eu tenho avaliado e reavaliado essa semana é: quais as suas prioridades? Porque isso vai dizer muito da forma que você vai viver além do horizonte ou preso nas coisas ao seu redor. Se as minhas prioridades são coisas perecíveis, coisas que podem terminar, se a minha prioridade é a minha saúde, olha, fato é que não vai ser preservada a vida inteira. Tanto que a nossa vida ela tem um limite. Se é o meu dinheiro, o meu sustento, a minha segurança e estabilidade, vai passar. Não adianta, ela vai acabar de alguma forma. Vai ter momentos de crise, vão ter momentos difíceis. Se é a minha família, tem momentos que eu vou me decepcionar. Se são os meus amigos, da mesma forma. Quando eu coloco a minha segurança, a minha expectativa, a minha prioridade em coisas que perecem, coisas que podem acabar, eu vou ser frustrado constantemente em minha vida. Ela vai perdendo sentido. Mas quando as minhas prioridades transcendem algo que é perecível, quando as minhas prioridades estão em algo que é eterno, que não se limitam a um espaço de tempo, mas que para sempre vão existir, eu tenho uma esperança que não pode ser frustrada. E é isso que Sadraque, Mesaque e Abednego, em terras distantes de sua pátria, perceberam. Eu quero obedecer a Deus. Se é para ir para a fornalha, eu vou. E a gente vai ver que eles não estavam se importando tanto com as consequências. Porque mais do que a vida deles ser preservada, importava a eles servir a Deus e fazer o melhor que eles podiam ali. Se adorar a Deus é estar de pé, enquanto todos se ajoelham a uma estátua vazia, é isso que eu vou fazer. E é isso que eles fazem. Quando a gente olha Filipenses, no Novo Testamento,
capítulo 3, versículo 20. Quando Paulo, em meio à prisão, ele compartilha um pouco da alegria dele de viver com Cristo. Em Filipenses ele vai falando, eu queria já estar com Cristo, poder viver a vida eterna com Ele. Porque para mim morrer é lucro. Mas eu estou contente também de estar aqui, vivendo no meio das pessoas, podendo falar do amor dele. E ele fala então no versículo 20 do capítulo 3 de Filipenses: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A minha cidadania está lá. Não importa tanto que eu estou vivendo aqui, não importa tanto a minha vida aqui, porque eu não sou um cidadão daqui, eu sou um cidadão do reino dos céus. E muitas vezes eu percebo o quanto de alguma forma eu limito a minha vida a um espaço de tempo. Eu limito todas as minhas decisões, todas as minhas prioridades a algo pequeno. E eu esqueço que tudo o que vem pela frente, toda a eternidade que eu não consigo contar, que não é perecível, e é o que vai definir, de fato, a minha vida, ela passa longe. E eu gasto tanto tempo olhando para as coisas daqui, e eu esqueço que tem tanto mais além do horizonte. Cidadão dos céus. Então Pedro, com a mesma perspectiva, Pedro que viu Jesus em sua vida, e ele subindo aos céus, naquela esperança, expectativa de que logo ele estava voltando, e era essa esperança que eles tinham naquela época, ele está voltando, gente. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, diz o seguinte: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Estrangeiros, peregrinos. Não faz sentido eu importar tanto com coisas daqui, porque tudo isso passa. Eu sou um estrangeiro nessa terra, um peregrino. Logo mais eu vou para casa, e é lá que enfim, para sempre eu vou estar bem. Eu fico pensando num exemplo disso, eu acho que é o melhor possível se você já foi para os Estados Unidos, você sabe que celulares lá é algo muito mais barato. Existe uma coisa que também existe aqui, mas que lá é muito mais forte, que chama plano de celular. Existem várias companhias de celular lá, que o iPhone 7, você consegue pagar por mês um valor, né? E você compra por $100, menos disso. Aqui é uns 4, 5, 6 mil reais. Só que a grande questão é que para você usar ele lá, você precisa usar o plano. De certa forma, esse celular, que é incrível lá, e que vale muito a pena para quem mora nos Estados Unidos, ele é inútil aqui, porque ele está bloqueado. Eu não consigo usar nenhum operador aqui. E apesar de ser muito barato e ser incrível, não me adianta aqui. Isso é a expectativa de um estrangeiro. Não adianta eu ir lá e comprar e me importar tanto com essas coisas, que eu vou trazer para cá, e tudo isso vai passar e eu não vou poder usar ele. E essa é a perspectiva. Não adianta tantas coisas que eu tenho me esforçado aqui na vida para conquistar e conquistar, porque depois, quando realmente importa, nada disso eu vou levar. Porque quando eu for para casa, já vai ter tudo lá. A minha casa está preparada, está pronta, com tudo o que muito mais que eu sonhei, ao lado de Cristo. Quais têm sido as suas prioridades? Você vai ver aonde está a sua visão. Se em coisas ao seu redor ou além do horizonte, além do que consegue ver os olhos. O texto continua então, e a gente chega no versículo 13. Nabucodonosor descobre isso, e ele fica furioso. Leia comigo então, Daniel 3,13. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Agora, porém, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música,
Se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Aquela estátua vazia demonstrava um vazio no coração de Nabucodonosor. Porque ele pergunta no final: que Deus pode contra as minhas mãos? Que Deus é maior do que eu? É maior que a minha estátua? É maior do que o meu império? O meu reinado? A autoridade de Nabucodonosor estava sendo testada nesse momento, e é por isso que ele se irrita tanto. Porque Nabucodonosor que colocou eles como administradores do seu reino. Imagine o rei olhando para as pessoas que trabalham muito próximas a ele, sempre submissas em todos os trabalhos, rebeldes, com talvez o momento mais importante do seu reinado, mostrando toda a sua autoridade, 3 rebeldes que trabalham diretamente com ele. Não. Eu vou dar mais uma chance para que eles, em frente a todos, possam se ajoelhar. Eu possa mostrar o tamanho da minha grandeza. Que eles possam se redimir agora. E é isso que Nabucodonosor oferece. Uma nova chance. E agora? De frente para mim, sabendo que a fornalha é a consequência, ouçam o som da trombeta e se ajoelhem. O texto então continua, versículo 16 até o 18. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nenhuma defesa que eles pudessem fazer ali ia valer de alguma coisa. Não existiam palavras que eles pudessem falar ali que pudesse os defender e trocar o pensamento de Nabucodonosor. Nenhuma teologia, nenhum estudo da palavra ali ia importar. De frente àquele rei pagão, o rei pagão não queria ouvir a teologia profunda. Eles poderiam contar toda a história de Deus, tudo que Deus já fez e como é que é adorado a Ele. Eles eram sábios, eles eram inteligentes, cultos, eles sabiam a história inteira, mas eles não fizeram nada disso. O que eles falam é: eu não posso me defender. A gente não vai se defender. Por um simples motivo: Nabucodonosor naquele momento não precisava de teologia, ele precisava de testemunho. Ele não precisava ouvir falar de Deus, ele precisava ver alguém temendo a Deus na prática. Testemunho. E é isso que eles fazem. A gente não precisa defender, mas a gente vai para a fornalha. Porque Deus pode nos livrar, mesmo em meio à fornalha. Mas mesmo se Ele não nos livrar, a gente quer glorificar Ele. A gente não vai se render aos seus deuses. Porque a nossa prioridade está muito além do horizonte. A nossa prioridade é glorificar a Deus com as nossas atitudes. Nesse momento, é o melhor que a gente consegue fazer. Testemunho. Quantas vezes eu vejo que no meu coração é muito mais fácil eu expor uma teologia inteira, eu falar sobre vários textos, quando a pessoa à minha frente precisa me ver em prática, entregando o que eu tenho para Deus. E quantas vezes eu chego diante das pessoas e falo: cara, Deus vai te dar o sustento e tudo mais, mas eu fico tão preocupado com a minha falta de sustento às vezes, que eu mostro isso e demonstro para a pessoa. E de nada adianta eu ler diversos textos, se em minha vida, naquele momento, eu não consigo viver aquilo. Porque o que muitas vezes as pessoas ao nosso redor precisam é de testemunho,
testemunho de alguém olhando além do horizonte, além das circunstâncias. Esses trios judeus, eles dão um passo de fé. O passo de fé consiste exatamente em você dar um passo onde não tem nada, e onde você não vê nada. Você não sabe o que pode acontecer. Você sabe que vai haver consequências, quais você não sabe. Você pode definir o que você vai fazer, as suas prioridades, mas você não vai definir as consequências. As consequências eram com Deus. Deus chama eles naquele momento para fazer o que era certo e não administrar as consequências, não se defender. Minha pergunta para vocês e para mim também: o que Deus tem te pedido? Quando nós olhamos as nossas prioridades na vida, a gente vai ver muito do que reflete o quanto eu tenho obedecido ou não ao que Deus tem me pedido. Deus com certeza tem pedido coisas para a gente. Deus pede coisas para mim. Deus pede que eu confie nele em todos os momentos. Quando eu olho para a minha vida, eu percebo várias coisas que Deus tem mostrado. Eu percebo que, principalmente com relação ao sustento, a gente está em uma crise no país. E acho que durante esse mês, por vários momentos, eu fui olhando para a conta bancária e já estava bem vaziazinha. E eu comecei a orar, falei: Deus, minha noiva Sofia, ela ainda não tem emprego. Eu tenho emprego, graças a Deus a gente consegue pagar as coisas, mas está no limite, tem tanta coisa ainda para a gente poder, precisa usar o dinheiro ainda para pagar. E Deus levantou pessoas com ofertas, levantou circunstâncias, levantou várias formas, em que principalmente nessa semana eu pude ver claramente Ele falando: eu não pedi para tu confiar em mim no sustento, eu sempre estava aqui do teu lado. Todas as vezes que eu pedi para você confiar em mim, é porque eu estava do seu lado, cuidando de você, te abraçando. Existe uma história que chama Pegadas na Areia. E é como se a nossa trajetória da vida fossem pegadas na areia. E nessa história conta que um homem que conhecia Deus e vivia com Ele a cada momento, ele percebeu nas suas pegadas o momento em que estavam os dois caminhando, um ao lado do outro. Pegadas ao lado de pegadas. E ele percebia claramente, naqueles momentos Deus estava comigo, de repente só tinha uma pegada. E voltavam duas. E uma pegada. E voltavam duas. Então ele, indignado, chega para Deus e fala: Deus, como pode? Nesses momentos quer dizer que o Senhor me abandonou. Nesses momentos quer dizer que o Senhor não estava comigo, não estava cuidando de mim. E a resposta de Deus é muito simples: querido, eu sempre estava com você. Nesses momentos foi eu que eu te peguei no colo. E quando você não conseguia mais andar, fui eu que te levei. O que Deus tem te pedido? Deus tem te pedido obediência em alguma coisa? Deus tem te pedido através, mesmo em meio a tantas provas na faculdade, tantas coisas, a servir Ele no ministério? Deus tem te pedido a confiar nele e ficar tranquilo com relação ao marido ou uma esposa, porque Ele está cuidando de cada detalhe, não tentar fazer pelas próprias forças? Deus está te pedindo hoje para você não ir para um outro emprego onde vai tomar o teu tempo inteiro e você não vai conseguir vir na igreja. O que Deus tem te pedido, saiba que Ele vai estar junto com você, em cada detalhe, em cada momento, te carregando quando for necessário. O texto continua, versículo 19 então, até o 23, fala o seguinte: Nabucodonosor ficou tão furioso que Sadraque, Mesaque e Abednego, que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume.
e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego, os quais caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Por essa história, Sadraque, Mesaque e Abednego não iam nem chegar na fornalha vivos, porque próximo, como os soldados morreram, eles iam morrer também. A ideia de Nabucodonosor é: eu vou acabar isso agora. Aquece tanto essa fornalha que eles não consigam nem chegar a ela. Eles já morram antes. Mas acontece algo diferente. Porque Deus, Ele faz coisas diferentes quando a gente confia nele. Tu pode passar mais um slide? Deus promove um milagre no meio da vida desses homens. E aquela fornalha que poderia matá-los, que poderia destruí-los, que poderia acabar com a vida deles, a salvou. Aquela fornalha que ia acabar com tudo que eles tinham, mostrou a grandeza de Deus. Porque todas as amarras que prendiam eles foram queimadas e eles puderam se libertar por conta da fornalha. Porque a fornalha queimou as amarras, mas nada, nem um fio de cabelo deles. Eles estavam preservados. No meio de tudo isso, a gente vê a grandeza de Deus aparecendo. São as consequências acontecendo, mas eles não sabiam o que ia acontecer. Uma outra pergunta para vocês, que eu tenho feito muito para mim também. Você tem medo das consequências? Eu sei o que é fazer o certo. Eu sei o que é obedecer a Deus, mas eu tenho medo das consequências disso. Talvez Deus esteja te chamando para um ministério específico, ou no mínimo para descobrir isso, e você tem tido medo. Medo do que isso pode representar na tua vida. O medo de talvez perder coisas que você tanto anseia e tanto quer. Medo das consequências. A verdade é que mesmo em meio ao medo, quando nós tomamos um passo de fé, Deus nos honra. Acompanha comigo então, do versículo 24 em diante. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens, desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece como um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo! Quando que essa palavra ia sair da boca dele, senão ao ver um milagre? Saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. A Bíblia, em vários momentos no Antigo Testamento, fala sobre aparições do anjo do Senhor, do Filho dos deuses, termos assim, que provavelmente era a própria aparição do Cristo antes dele mesmo ter vindo. Era a imagem de Deus em forma humana junto deles. Aqueles 3 homens não estavam sozinhos, porque tinha um 4º homem. E esse 4º homem estava cuidando de tudo. Verdade é que eles só conheceram face a face o 4º homem porque eles entraram na fornalha. E é difícil da gente pensar isso. Mas eles tiveram que lidar com as consequências e ir até o fim, para eles poderem conhecer e descobrir o que há além do horizonte. Ali mesmo,
em meio à fornalha, face a face com o quarto homem. Deus sempre está conosco. Cristo está conosco em cada detalhe da nossa vida. E mesmo enquanto a gente procura fazer o certo, por mais difícil que seja, quando ninguém mais faz, olhando na perspectiva de que está agradando a Deus e que isso vai contar um dia, vai fazer sentido um dia. E quando no meio dessa obediência as consequências aparecem, a gente encontra o próprio Cristo caminhando junto com a gente. Se você já passou por um momento de fornalha em sua vida, um momento de dificuldade por obedecer a Deus, você sabe quem você encontrou lá. A gente encontra Cristo. Nós temos muitos testemunhos na igreja de pessoas que confiaram em Deus apesar das dificuldades. E no meio disso, elas puderam ver a grandeza dele em suas próprias vidas. Que essas histórias sejam contadas por nós. Que sejam as histórias que nós mais contemos uns para os outros. Porque a história, o testemunho da grandeza de Deus em nossas vidas. Porque o fim é glorificar a Deus. O texto então termina. O versículo 28 em diante. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas vidas, a que prestar culto e adorar a outro Deus, que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem, em qualquer povo, nação e língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e a sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar ninguém dessa maneira. A coisa mais incrível nisso é que quando a gente obedece a Deus, faz o certo, lida com as consequências, encontra esse quarto homem na fornalha, o próprio Deus cuidando face a face da gente, Deus é glorificado ao nosso redor. Porque quando nós contamos histórias sobre isso, testemunhos sobre isso, quem é exaltado é Deus. Quem é glorificado em meio a tudo isso é Deus. Pois só um Deus muito grande poderia promover coisas tão incríveis em nossas vidas. Que nós possamos contar histórias uns para os outros, do cuidado e da grandeza de Deus. Eu consigo ver várias histórias em nossa igreja. Eu vejo a história do Roger, de ter um câncer e Deus o curá-lo. Eu vejo a história do Cone da Vasti com a Sarinha, da Sara também tem um câncer e Deus curá-la. Eu sei de outras histórias também, de pessoas que oraram pelos seus filhos, também com câncer, mas os filhos faleceram. Mas que através disso, os pais puderam se aproximar de Cristo mais do que nunca. Nós precisamos ser contadores das histórias que vivemos com Deus a cada dia. Porque esse testemunho, essas histórias, vão ser muito importantes para outros. E que de alguma forma nos ajudam nessa pergunta. Você se sente acompanhado? Se você ainda não conhece esse Deus, se você ainda não conhece o Cristo que deu a vida dele por nós, e que nos dá uma perspectiva muito além do que a gente está vivendo aqui, muito além dos 80, 90 anos que a gente pode viver aqui, saiba que a sua esperança da vida pode estar hoje em Cristo. À medida que nós entregamos o nosso coração para Ele, a nossa vida para Ele, Ele vai estar cuidando de cada detalhe. Tem muitas vezes que eu já conheço a Cristo, mas não me sinto acompanhado. E é nesses momentos em que essas histórias vão ser tão importantes. Eu gosto muito desse termo que eu ouvi um tempo atrás. Pessoas emprestando a fé umas para as outras. Porque às vezes eu estou carente de fé. Eu sei o passo de fé que eu preciso tomar, mas eu não consigo. E é tão importante nesse momento ouvir histórias de pessoas que confiaram em Deus. E de alguma forma me anima. E me lembra de que eu nunca estou sozinho. Para concluir, 1 Tessalonicenses 4,16.
Nabucodonosor pediu ao som de trombetas, cítara, cada um dos instrumentos que tinham na época, que quando aquilo tocasse, todo o povo se ajoelhasse diante de uma estátua vazia. Houveram 3 homens ali que ficaram de pé. A grande verdade é que um dia trombetas também vão tocar. E quando essas trombetas tocarem, todo o joelho vai se dobrar. Não existe um joelho que vai permanecer de pé. Todos dobrados. Porque, enfim, o verdadeiro rei, muito maior do que Nabucodonosor, muito maior do que qualquer outro, vai nos buscar. Leia comigo esse texto. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O próprio Senhor descerá. Quando a verdadeira trombeta tocar, o verdadeiro rei vai vir. E enfim, para sempre, a gente vai poder viver no horizonte. Muito além do que hoje a gente consegue perceber. Lá vai ser nossa casa. É melhor estar na fornalha com Cristo do que fora dela nas mãos do Nabucodonosor. Que vida frustrante toda vez que eu realmente acho melhor fazer o que é mais simples, porque obedecer a Deus é difícil. E eu fico nas mãos de tantas outras pessoas e tantas outras circunstâncias. É melhor estar numa fornalha com Cristo, porque talvez é lá onde eu vou encontrá-lo mais forte do que nunca, mais próximo do que nunca, do que estar fora dela, num comodismo, mas distante dele. Eu queria terminar com uma oração. Mas eu queria te pedir para que você tivesse um tempo com Deus também de oração. De você poder entregar coisas que estão profundas na sua vida. Passos de fé que Deus tem te pedido é que hoje está muito difícil. Eu não sei o que é o seu passo de fé que Deus tem te pedido. Eu sei o que Deus tem me pedido. E é difícil. Que em meio a tudo isso, a gente possa ter perspectiva, além do horizonte. Tenha um tempo com seu Pai, nos céus. Tenha um tempo de conversa com Deus. Depois eu quero orar mais uma vez, para a gente dar sequência.